Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje recebendo aí a amiga Yara Moraes, Yara Clark Moraes, né? Pessoa que tem uma participação muito grande aí na sociedade de Gramado, em diversas atividades, e com certeza aí a gente vai ter boas histórias para contar, né, Yara? Prazer te receber aqui. Obrigada, Lu. É um prazer meu estar aqui contigo neste programa que agrega tanto e nos traz tantas notícias diversificadas. Né? E é o público que assiste este programa, né? Então vamos dizer a todos assim que é um prazer estar aqui. Bom, Yara, a gente estava conversando antes do programa e veio de dois irmãos, né? Aqui, que é o São José do Herval. Do Herval, né? Que é aqui no próximo de Gramado. Sim. Então, assim, como é que idade tu veio? Por que teus pais resolveram vir para cá? Enfim, como é que foi a tua chegada em Gramado? Olha, eu te digo assim, que sair do Herval e vir para Gramado, para mim foi uma coisa assim muito triste. Eu chorei dias. Imagina sair do Herval para vir para Gramado. Está com vontade de voltar para lá? Agora não mais. Não, logo eu superei isso. Tá certo. Sim, meu avô, Bruno Winter, ele veio antes para Gramado, deve fazer uns 80 e quase 90 anos que meu avô veio para cá, com a minha avó e a filha mais velha deles. Mas eu vinha para Gramado antes deles virem ainda, porque a minha avó, ela tinha uma irmã morando aqui em Gramado, casou-se e veio morar aqui. Qual é a família? Era Winter. Não, a minha avó era Wolf. E a irmã dela era casada com Silfredo Schenkel, os pais do Flávio Schenkel. Pai do Flávio. Sim, os pais do Flávio. Que são, na verdade, deram origem lá o bairro Moura, lá em cima. Sim, isso aí. Seu Silfredo. Naquele bairro, lá em cima, antes de ser o bairro Moura, tinha criação de porcos desse tio, né? Tinha pedreira lá também, tinha né? pedreira. E esse tio, assim, então, aos poucos foi comprando parte daquela área, foi, enfim, né? Fez a vida dele. E o Flávio vem a ser meu primo em segundo grau. Bacana, sim, Flávio. Grande amigo aí, um abraço aí pro Flávio. Abraço, família, tem a Marlene. Sim, isso, a Vera. A Vera isso. também, é toda a família. Então, bacana. eu vinha com a minha avó na casa dessa tia Íria, né? E era assim, Gramado na época era uma coisa pequena, por demais quase, né? E a gente vinha de ônibus. Pois é, eu ia te perguntar como é que chegava em Gramado. Tinha ônibus, saía lá de São José do Herval às 6 da manhã, ia até o Monreuter, e lá esperava o Canelense às 10 horas da manhã. Tinha um café ali que parava o ônibus, né, que fazia Gramado Porto Alegre. Da família Ott, era OTT, Ott. Até hoje está lá o prédio, eu acho. O prédio está lá, mas o café há muitos anos, né? Terminou, e chegávamos lá, então esperávamos acho que uma hora e meia por aí até vir o Canelense. E aí a gente vinha para Gramado, acho que levava umas 3 horas ou mais até. Era uma coisa assim, eu cheguei a fazer terminava. Uns trechos aí com a minha mãe, com meu pai. Então sabe. Isso, era bem longo mesmo. Eu cheguei em Porto Alegre, é um parto, né, como dizer o outro. Nossa, imagina. Eu não cheguei a Porto Alegre, mas eu imagino. Distante, né? E aí ficávamos uns dias nessa tia e a minha avó, às vezes meu avô vinha junto, já começava a procurar um terreno para comprar e construir a casa. E foi aconteceu. Eu não lembro exatamente o período que levou isso. E compraram, então, na Pedro Benetti.
onde hoje é o Josefina, que a casa Que é da está lá família, ainda. né? Teus Casa. filhos, né? Tuas Meu filhas, avô né? construiu ali, meus avós construíram ali. Isso aí. E aos 7 anos eu me lembro que nós viemos... Não, os meus avós vieram morar na casa. Então foi um período de 2 anos, 3 anos que eu vinha a Gramado, E a já casa muito já pequena. era essa mesma que A tá mesma aí? A casa. de alvenaria Foi, ali, né? foi mudada à frente quando os filhos abriram Sim, o Josefino, sim, né? mas a casa- Tiraram algumas, eram janelas basculantes na Sim, frente, sim. onde o meu avô tinha o consultório Depois nós vamos dentista, falar, né? Do Isso. seu Bruno aí, né? Isso. Que ele tem uma história em Gramado, Nossa, né? tem. E quando chegava aqui, criança e tal, não tinha programação, não tinha nada. Não tinha nada. tinha- A gente brincava na rua, brincava ali com as vizinhanças da tia, e depois ali, onde a avó e o avô vieram morar, Aham. onde é a Josefina, aí nos fundos morava ali a dona Olga, o seu Seno Stirma, Sim. os pais da Irani, Sim, que sogra do seria Flávio de frente Balzaretti, para a Avenida das para Hortênsias. frente para a avenida. Avenida E das os Hortênsias. fundos das duas casas vizinhavam, né? Certo. E tinha o seu Sorgas, o Helmut Sorgas, que tinha deficiência, né, auditiva. Sim. E Pai do Rogério, do pai Carlinhos. do Rogério. Isso. Ao lado tinha a casa dos avós, aí tinha o seu Mário Manéia, os pais da Heloísa, Dona Vitória, Sei que hoje os tem cunhados loja do ali, Delmar. né? Tem Sim, loja hoje ali, tem né? lojas ali. Tem 2 prédios, um era o antigo pasteleiro, Sim. que é da família, mas no lado tinha a casa ali. Sim, deles, também né? do seu Serafim Benetti. Exato. E ali tinha um povo, né? Porque eram muitos filhos, Uhum. a Tere, a Priscila, a Marlene, O seu Serafim morou aqui, morou na Pedro Benetti. morou na não Pedro sabia. Benetti. Sim. Sim. A família grande, E né? eles recebiam muita visita. E a As casa, meninas, só tinha o Ivo de homem. só né? o Ivo de homem, o resto era Ivo Benetti, tudo mulherado, né? Isso aí. A Tere, que está viva, né? Tem Sim. outras, até a A Inês Priscila, também. a Inês, A Priscila, né? tá? A família. E o A que- Marli Sim, devia ser Maria, criança, né? bem ela mais- acho que regula com a minha idade. Marli. Mas o que me impressionava, embora lá no Erval a gente não trancasse porta, Claro. porque a gente encostava a porta para dormir à noite para ir dormir, né? No mais. Mas aqui na casa dos Benetti, a porta ficava aberta o dia inteiro. Imagina. E o povo ia chegando, entrando, Entrava, tomava saía. café, saía, vinha. Que Então eu bacana. convivia ali com eles, assim. Mas antes ainda, bem do ladinho, onde era a casa dos meus avós, tinha um senhor chamado... Primeiro tinha uma leiteria, chamava de leiteria, onde se comprava o leite. Me lembro que ia com um galãozinho, assim, Certo. e comprava o leite ali dessa leiteria que eu... Na não- própria Pedro Benetti. Na Pedro Benetti, ao lado da casa... Entre a casa dos Manéia Aham. e a casa dos meus avós. Porque ali também, não sei se da época, morava o seu Green, né? que é o Sim, um pouco pai da adiante Vera, ali, o né, pai da que é- Vera, a mas dona ele- tia não sei se ele já Adelina. tinha casa na época, mas Sim, tinha era casa uma pessoa ali. antiga ali também. Logo no início ainda, quando eu vinha como criança, eles moravam perto da igreja evangélica, sabe? No morro ali, tem embaixo na esquina A um igreja bar, do né? relógio ali. A igreja do relógio, eu não E pensei. um pouquinho acima, onde é aquele bar hoje, café, restaurante, Sei. tinha uma casinha pequena ali entre as árvores. E eles moravam ali, a Depois se tia mudaram. Adelina. E ainda na época, na Pedro Benetti, já tinha na esquina, para nós, mais antigo um pouco, é o Optis, né? A loja do mas ali sim, era um banco, né? O banco. Era banco de madeira, do comércio, né? banco de... Eu era lembro um assim, prédio de vagamente, madeira, né? tinha uma escadaria na frente. Tá. Eu me lembro que nós sentávamos ali, era o Sim. que tinha para Você era fazer. de frente para a praça? A né? gente sentava ali nos degraus, né? Minhas amigas ali eram as filhas da Dona Olga, as mais novas ali do seu Serafim Benetti, a Marília Daros. Mas era uma baita turma, né? Era uma Pra turma época. grande. Algumas pessoas que estiveram aqui se referiram que ali teve no passado um hospital, não sei, mas não deve ser coisa bem mais Esse antiga, bem né? mais antiga. E também certo. falava de um restaurante que tinha ali, talvez seria essa leiteria. Não, a leiteria só vendia o leite. Só vendia o leite. Depois ali. que ela fechou essa leiteria, ou transferiu, Sim. ou abriram em outro local, não lembro. Aí na mesma, era uma peça só, bem pequenininha. Abriu uma relojoaria. E eu me lembro, assim, e o dono dele era seu Ernesto. Ernesto. E ele até tinha uma deficiência na perna, assim.
E eu me lembro que à tarde, claro, que o movimento era zero, então o seu Ernesto ficava ali e a gente conversava, ele contava casos. E a primeira vez que nós viemos a visitar, então, meus avós, que a gente ainda morava lá no Erval, a minha mãe, muito triste, chorava, porque ela ia voltar para o Erval e lá não tinha mais os pais perto. Aí meu pai foi nessa relojaria e comprou uma correntinha e deu de presente para ver se ela parava de chorar. Imagina, né? Que legal. Nossa, minha mãe, uma joia, e para o Erval com uma corrente dessa. Imagina, né? E ali lembrando a rua, porque a Rua Pedro Benedito tem muita história, né? Em função da igreja e tal. E tinha o pavilhão de madeira, e a igreja já era essa que está aí atual, né? A parte externa. A igreja foi feita agora. Mas tinha o pavilhão atrás também, pegou, quando criança ainda, alguma festa São Pedro. Mas ali, né? Lá que eu conheci meu marido. É mesmo? São Pedro naquela... que é o culpado? Não, aqui abençoou você, né? Sim, abençoou, né? Mas antes, só para não esquecer, à esquerda da casa da minha avó tinha os Benetti, os pais do Pedroca, claro, né? A dona Rosita e o seu Serafim. Não, Serafim não. Eugênio Benetti. Seu Eugênio Benetti. Eugênio Benetti, a Diná. A Donis, né? O Pedroca. Pedroca, né? Tinha a fábrica de chimia lá na Borges, subida da rua, não sei o que, Petri. Ali era eu não sei se era dele, tinha depois o Clodoveu Zatti pegou, acho, ali também, fazer. Mas era do Benetti ali, a fábrica de doces. Naquela época era do Benetti, eu me lembro. Ali depois, no final, ficou do Mazotti, né? Ali foi do Mazotti depois. Né? Mas era no meu tempo, naquela época era Benetti, sim, eu lembro que eles faziam figada maravilhosa, chimia. E ali então a festa São Pedro, né? A festa que aquilo para nós, a geração acima dos 40 marcou muito, 40, 50 anos, né? Sim. Então era o prédio de madeira, o galpão de madeira, vamos dizer assim, né? E o churrasco que eles faziam no outro lado, né? Quase que do lado de fora, né? Pau, sim. Né? E era um público trabalhando. E ali à tarde também tinha os festejos. E eu me lembro que era muito frio já na época. Eu acho que era muito mais frio do que faz hoje, ou a gente tem mais condições hoje de se aquecer. Eu também acho que era mais frio. Eu acho que era muito mais frio. Exatamente. Então, na festa à tarde tinha os festejos. E eu me lembro que eu ganhei um casacão novo, tinha uma gola grande. E, na época, a Odete Fornel, que tu conhece, né, que é uma figura... De Odete, que circula em todos os quatro cantos da cidade. E a Odete conta que olhava para mim e disse assim: nossa, que moça elegante, ela tem 4 golas. Imagina. Uma, né? Seria do casacão, então, e as outras eu não imagino que seria. Né? E aí mandavam. Assim, isso queria, por exemplo, eu olhei para aquele cara ali, para aquele rapaz, nossa, eu estou interessada nele. Então tinha o correio que funcionava. A gente escrevia um bilhetinho, mandava um bilhetinho para o fulano e pagava, acho que eram sei lá quantos centavos, e aí o pombo correio levava o carteiro. Eu me lembro assim que eu me interessei pelo Benoni. E aí eu mandei um bilhetinho para ele e ele respondeu: eu quero conversar contigo. E dali começamos depois a nos encontrar na rua, na frente do cinema. Na realidade, o Benoni, a família Moraes, ela tem a ligação familiar com os Perini também. No caso, a família do Benoni vivia no 28. Sempre. Eles estavam lá no 28. Sim, lá no 28. Eles sempre moraram lá, né? Sempre moraram lá. E tem um fato muito importante: o Benoni era leiteiro. Ele deveria ter uns 13 anos para 14 anos, 15 talvez. Não, 15 não, 13, 14 por aí. E eu já vinha na casa dos meus avós, e na casa ali tem um sótão. E nós, as crianças, meus irmãos, nós dormíamos no sótão. E era assim de manhã, muito cedinho, tipo 6h30, 6 e pouco, eu escutava: leite, olha o leiteiro, olha o leiteiro. E eu ficava brava, pensava: mas quem é esse danado que essas horas da manhã está berrando, olha o leiteiro. Era o próprio. Foi descobrir depois. No fim, eu casei com o leiteiro que me incomodava. E como é que ele vinha para a cavalo? Ele vinha a cavalo. Ele conta Todo dia. Todo dia ele vinha. Dia do 28.
E depois ele já, eu não me lembro bem se ele já ficava para o colégio aqui, que ele estudou no Colégio das Irmãs, se ele voltava, mas eu tenho a impressão que ele ficava já, porque ele ia entregar leite ali no seu Orestes Dalemole, né, que era na outra esquina. Aqui morava o Dalemole aqui na esquina, Sim. onde é que hoje tem aquele prédio ali, que é a loja da esquina até da Lugano. Chocolates. Ali, né, que era uma área grande do Dalemole. O Dalemole e o seu Orestes era meu padrinho. Ah, sim. E a Dona Olinda. Né? A Dona Olinda, nossa, eu ia muito na loja com a minha avó, ali a Dona Olinda atrás do balcão ali. Ali era um armazém bem forte. Nossa, assim, era né? forte. Tinha ali. E já que estão falando do Benoni, vamos continuar com o Benoni. Tá, e quando tu descia lá para o 28, como é que era o nosso 28? Ah, né? sim. Isso deve ser bacana, né? Era muito bacana. Que até hoje é um lugar lindo, sempre foi. Sim, mas sim. A gente, como é que era o dia a dia? Porque tinha mais famílias ali. Sim. Enfim, né? Aí já tinha igreja, provavelmente. Tinha igrejinha ali, sim. A minha sogra, até a Dona Pina, cuidava da igrejinha, das toalhas do altar. E organizava quando tinha missa. E assim, eles trabalhavam na roça, né? Então, eles iam de manhã, levantavam cedo, faziam aquela lida e iam para a roça. E, às vezes, eu acompanhava até na roça, mas nunca foi, assim, meu forte, embora eu tenha morado na roça. Mas meu pai não tinha essa atividade, então eu não aprendi muito a lidar com isso. Mas eu me lembro, assim, que levavam o café, levavam o pão, na né, roça. junto na roça, né? Aí chegavam em determinada hora para fazer o lanche, sentava embaixo de uma árvore, descansar. Porque no caso da família mais do Benoni, tinha ali os Perini também, o seu Francisco. Do outro lado, tinha sim. a cantina, né? Sim. Tem um prédio até hoje. Eles tinham parreiras lá, parreirais grandes. Sim, grandes, assim sim. Ainda tem alguma coisa lá das parreiras, mas na época era muito maior. E fazia o vinho, né? Então, a gente ia para lá, minhas cunhadas trabalhavam também com o nono Perini. Então, a gente entrava lá, via aquela lavação de garrafa, que era tudo manual, passava o dia inteiro naqueles tanques, lavando aquelas garrafas. Depois entrava lá onde ficava aquelas pipas todas de madeira ainda, não podia conversar, tinha que entrar muito silencioso, porque o vinho estava trabalhando, tem todo aquele processo, né? Para não incomodar o vinho. Tu vê uma preocupação dessa, então, naquela época, já que é importante isso, né? Tinham. É uma técnica, eles tinham um ouvido, assim, sabiam exatamente quando parava aquele período, assim, né, que não podia falar nem nada, assim. Me lembro, minhas crianças pequenas iam ali no voo, na Vó no 28, e aí eles não podiam entrar no porão, não podiam gritar muito em volta, porque o vinho estava dormindo. Que Meu sogro tinha umas técnicas assim. No caso, quando tu ia lá descer, vocês iam a pé, eu de carro? Porque também, a pé também devia ser um passeio bonito, mas puxado aquela Era puxado lomba. com 4 crianças. Antes não tinha as 4 lombas. Mas a gente tinha um Fuquinha já na época, um Fuquinha azul até, né? E a gente descia com Fuquinha. Depois a gente comprou outros carros que na subida do morro meio que paravam. E dava para trás e a gente embalava de novo. A estrada aqui da gruta? Ali não tinha condições. Não dava, né? Não, ali só a pé, a cavalo. Eu lembro que a gente, quando ia para o 28, eu ia muito lá nos Prévide. Ali nos Prévides, sim, tinha aqueles vizinhos. Então a gente ia né? A gente ia pela avenida, porque por aqui não dava, não né? dava para descer. Recente, né? Mas vamos voltar para Pedro Benetti. Ali tem muita história. Né? Depois nós vamos continuar, porque tem muita história. Vamos ver se o tempo vai ser curto, acho. O Bruno Winter, né? Também uma pessoa que marcou a época em Gramado, né? Como dentista, né? Então, que era o teu avô, então é a pessoa que no prédio está hoje, então a Josefina, né? E ali, praticamente, eu acho que ele era o único dentista da época. Se não era, não... Tinha um outro dentista antes, que hoje estava pensando no nome desse dentista, seu Becker, se eu não me engano. Acho que era. Mas eu não... a gente criança, então, tinha um medo. O Bruno falava de lá no seu Bruno, eles não falavam doutor Bruno, seu Bruno. Na época não era doutor. Aí o pai passava uma semana, né? Preparando. Aí eu estava comentando esse programa contigo, né? Quando foi anestesiar para arrancar o dente. Tinha aquela baita agulha, né? Nada a ver, pedalava a cadeira com o pé, né? Bacana, mas ele marcou época. Quanto tempo ele trabalhou como dentista? Meu avô Hoje é odontólogo, mas na época era dentista. Mas o meu avô era prático licenciado
licenciado. Tinha a placa na Tem rua, ali no isso. Josefina, até as Tem a minhas filhas, placa, os filhos isso. colocaram lá, o prático licenciado. Quanto tempo ele trabalhou? Olha, ele trabalhou antes já lá no Erval, Sim, né? mas aqui Ele no tinha, caso. eles tinham um hotel lá em Boa Uhum. Vista do Erval. E eu era bem pequena, me lembro que vinha muitas pessoas de São Leopoldo, de Porto Alegre, não tinha nada, só tinha um hotel ali. Claro. Né? Mas eles vinham para descansar. E meu avô tinha já trabalhava como dentista ali, tinha muitos clientes. Tanto que quando ele veio para Gramado, se instalou aqui, meu pai, acho que por uns 2 ou 3 anos, levava ele toda semana lá, porque ele não conseguia deixar os clientes empenhados, né? Então, e aqui em Gramado, com certeza, uns 50 anos. A minha irmã que tem datas na cabeça, Sim, sim. eu não tenho exatamente. Outra pessoa que marcou muito a passagem aqui foi a dona Lone, né? A professora Tia Lone, Lone, sim. que sim. ela foi uma professora, Sim. né, super conhecida no Santos Dumont, né, uma vida toda Uma também, vida. né? Depois E foi sempre escola morou ali, né? especial É, e sempre morou. Depois na PAI, Sim. que é que na época era escola, hoje a PAI ela tem uma Sim. outro tipo de atividade, mas a professora Lone Sim. é incrível, né? A Ela nossa deixou. geração, assim, não só a nossa, né? A gente tinha ela, porque na época, além de professor, é amiga, né? Hoje também sim, o professor sim. ele tem essa Mas é relação bem com as diferente, crianças, né? né? Tudo- Mas na época... era tudo menor, todo claro, mundo se conhecia, todo por isso mundo- também, né? exatamente, a gente ia aqui. E a professora Alone, aí o teu pai, e tinha mais alguém da família em Gramado? Não, teus temos, tios, não tinha tem? uma tia falecida já, também, além da Aham. minha mãe, a tia Lone, que Sim. morou a vida toda em 2 irmãos, né? Aham. Teve filhos, família Certo. toda lá, né? Bacana. Mas, Bom, e quando vocês vieram morar, toda a família, enfim, o Aham. pai, vocês foram morar onde aqui em Gramado? Nós, assim? nós fomos morar ali no bairro Planalto, em frente ao Posto Beze, ali da Essa. Dona Esmeralda. Aonde do tem, Ivo. agora tem um condomínio ali, é ali? Não, era uma casa, sabe onde Morava era? o seu Albano, né? Sim, Isso. tinha a casa do lado do Ângeli, Astrogil Sim, do Ângeli, que é tinha o um Galeto armazém. Itália hoje. Hoje é o Galeto Itália, e na Isso. frente o posto do seu Ivo Bezzi. Isso. Do lado o irmão dele, o Írio Bezzi, que depois isso. foi morar em Canela. Aham. E a casa era uma casa grande, enorme, mas um casarão de madeira, assim, né? Não tinha, assim, tanto conforto. Sim. Me lembro que a gente tinha um fogão a lenha para aquecer aquela casa inteira. Mas funcionava. Funcionava, se vivia É, bem para a claro. época, né? Mas tínhamos esses vizinhos ali, a dona Iraci Ângeli, seu Gildo, Sim. e a dona Esmeralda, então seu Ivo, Luiz Emílio, Aliás, Lúcia, família, Pérez. ali são figuras, Sim. seu Ivo, né, Dona Sim, Esmeralda, seu nossa. Astrogildo. Sim. Tanto Figuras. que ali era a casa era de pedra, né? A casa dele. deles de pedra. Tanto que o restaurante era Steinhaus. Steinhaus, né, que era a casa de pedra. É. Casa de pedra foi em Na função FG disso. Beer ali só tinha depois, ali onde tem o supermercado, onde tem aquelas casas, não tinha nada. Tinha uma casinha de madeira, não era nem asfaltada a FG Beer. Morava o Ivo Bezzi e a Laci. Me lembro da tela, Tomazelli era um bebezinho Sim. de colo. Seu Ivo. Não, Ivo Tomazelli. O Ivo Tomazelli. Tomazelli. E a Laci Tomazelli, os Isso, pais sim, do Caio, Flávio, Roque, do da Caio, Tela, da Tela. Flávio, Sim, toda a turma sim, ali, né? sim. Ah, Era isso ali. Ao lado tinha os veranistas de Porto Alegre. tu estudava no Santos Dumont ou Eu aqui primeiro nas Irmãs? ainda, um período nas Irmãs, mas eu vim das Irmãs de 2 irmãos. Estudei lá no colégio e depois continuei. Era Santa Terezinha, né? No colégio. De 2 irmãos. Não, aqui. Aqui, sim. Santa Terezinha, né? Sim, Santa que Terezinha. depois Que é onde é que é o cenecista? a minha mãe hoje, né? estudou ali. A tua mãe? A minha mãe estudou nesse colégio. Ela interna, não? Era interna, É. ficava um ano inteiro sem ir para casa. Tinha internato. Ela ali. contava Chamava, assim. como é, juvenista. Isso. Juvenista. As juvenistas eram as que queriam se tornar freiras, né? E tá. as outras eram as Mas ficavam internas, né? internas, né? Aham. Ficava interna. Mas era Sim. conjunto, Muito tantas bem. que queriam ser freiras Legal. ou não. Bom, né? Yara, nós vamos ter que seguir, Mas- porque tu tem muita história em Gramado. Vamos lá. Vocês tiveram participação em N atividades, né? Mas, assim, em termos de comunidade, é importante. O Lions Club, vocês tiveram uma participação muito grande. Muitos sempre. anos. Digo vocês, tu e o Benoit, Sim, lógico, sim, né? sim. Ali foi importante, né? Ficaram
Nós ficamos Muitos anos, anos, né? eu acho que uns 25 anos. Uhum. Éramos fundadores, Pois é. os fundadores do clube, e hoje a única fundadora da época ainda é a Maria Luísa, que está no Sim, clube. Zate, Né? Os da tua turma. Da minha turma. Turminha das quintas. Da Zate, vamos dizer o nome. Isso. Essa continua Toda firme turminha, ali. isso. Mas os outros, muitos faleceram, Claro, né? claro. E o Lions, ele até hoje, né? Ele tem uma atividade importante, mas Sim. quando ele foi criado, Na assim, época era mais, né? As ele pessoas tinha um papel, tem, né? Os clubes de serviço, papel social. tem. Muito Sim. bacana. E da onde surgiu? Porque eu acho assim, de toda a história de vocês, que é muito bonita, né? A criação, enfim, do Vale a Pena Viver, Sim. é uma marca grande. Como é que surgiu o Vale a Pena Viver, a comunidade terapêutica lá na Linha Nova, né? Acho que todo mundo conhece, né? Acho que sim. Mas vamos dizer, sim. então, como é que vocês partiram para isso? Porque também tu tem muita ligação com a igreja, né? Sim. Também vocês têm a ligação com a igreja, mas assim, como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a necessidade, talvez, ou a vontade de criar aquela comunidade? Olha, nunca passou pela minha cabeça nem do Benoni. Era um assunto que nunca se falava, não cogitávamos algo assim. Eu trabalhava, tinha minha sala lá, trabalhava com uma estética, né? E eu me aposentei desse trabalho porque eu queria dar um tempo e, ao mesmo tempo, fazer alguma outra atividade que eu não precisasse ficar tão dentro de casa, em ambiente fechado o tempo inteiro. E eu me lembro que uma tarde, depois eu já tinha encerrado minhas atividades, eu sentei no sofá da sala e liguei a televisão e eu pensei assim comigo no dia, puxa vida, mas é isso que eu quero para mim? Me deitar aqui depois do almoço, sentar aqui e não fazer mais nada? Isso eu não quero para mim. Vou querer fazer alguma coisa. Então eu fiz uma oração a Deus, assim, eu disse, meu Deus, coloca alguma coisa nas minhas mãos que eu pudesse fazer e ser útil, né? Que eu pudesse também ainda me realizar, mas que principalmente eu pudesse ser útil para alguém. E eu disse essas palavras, me dá algo que eu possa administrar. Que bacana. E ficou. Nunca mais lembrei dessa oração. Passou. Não sei quanto tempo, acho que uns 4 anos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um grupo de oração aqui na Igreja Católica, e às terças-feiras a gente fazia atendimento às pessoas. E vinha muitas pessoas para poderem pedir uma oração, uma orientação. E a gente começava lá pelas 2h da tarde, às vezes ia até a hora da missa, às 18h30. Eu me lembro, vinha gente de Caxias, vinha gente de outras cidades. E foi um trabalho assim, muito gratificante, porque eu e as que rezavam junto, né, neste grupo, nós também aprendemos, a vida nos ensinou muito. Né? E uma tarde, no fim de tarde, assim, já era a hora da missa já, estava o Nelson do Quilo e a Rosiane ali, tocando. Nosso secretário de Cultura, sim, está lá em São Paulo. Está em São Paulo. Eu acho que ele nos acompanha. Um abraço para o Nelson aí, para a família verdade, toda. Saudades Toda a família. Deles. Muito bacana. E na época eles tinham 2 dos 5 filhos pequenos já, e as crianças não paravam quietas, né? E eu nunca tinha feito isso na vida, porque o Benoni é mais de criança, de pegar no colo. E as crianças não vinham muito para o meu lado. E aquele dia um deles pediu colo, e como ele estava chorando muito, eu fui para a porta de entrada da igreja, que a igreja estava sempre lotava, as pessoas ficavam até do lado de fora. E eu parada ali com a criança no colo, alguém bateu no meu ombro assim e disse: Yara, pelo amor de Deus, precisamos de ajuda lá na Vila do... Não, na Vila do Sol, não, Altos da Aviação Férrea. Tem um rapaz que usa drogas, usa álcool, e ele está quebrando tudo e diz que quer matar os vizinhos. Socorro, socorro. Os tios desse rapaz estavam na missa, e eu fui lá na frente, atravessei a igreja toda e chamei-os para fora. E eles foram lá na vila, lá no Altos da Aviação Férrea. Enfim, a história é mais longa, mas eu vou encurtar. Levaram o rapaz para o hospital aqui, das irmãs, e ele ficou 3 dias ali para fazer desintoxicação. E a família soube ali, pelas irmãs, que tinha uma pessoa ali na Linha Nova que estava
iniciando um trabalho com esses dependentes de droga e álcool. Então, os familiares foram até lá, fizeram contato, e de lá ligaram para mim dizendo, Yara, a situação é assim, assim, é muito precário, é uma casinha caindo, e tem umas 5 ou 6 pessoas com aquele que está abrindo a casa. Certo. Nós vamos deixar o nosso familiar aqui, porque não sabemos onde levar. O que tu acha? Vamos ajudar? Eu disse, sim, nós vamos ajudar. Na minha santa burrice ou inocência, pensei, o que nós vamos fazer? Levar comida, claro, certamente, né? Ajuda, uma roupa, rezar com remédio, eles, e aí esse é o trabalho, né? Aham. Aí, semana seguinte, fomos para lá para conhecer, e aí eu levei um susto muito grande, porque não tinha nada, faltava tudo. Eles tinham meia dúzia de colchões. E era no mesmo local que está hoje? Era no mesmo local. Tinha um pequeno paiolzinho, e uma casinha do lado onde morava o seu Iscariote, que era o proprietário. Não lembro agora o primeiro nome dele. Seu Iscariote. Ele e a esposa, bem velhinhos já. Família ali, era da família. E ele arrendou aquela terra. E aí ele começou a pedir ajuda. E como a gente era da cidade, conhecidos, tanto os familiares como o Benoni e eu, então foi muito fácil para nós conseguirmos tudo, né? E aí passou, assim, alguns 6 meses... E o Benoni trabalhava no Serra Azul, este jovem chamava Carlos Conforto. Ele foi no escritório e falou para o Benoni assim, pegou a chave e disse assim, eu estou voltando para São Paulo, ele era de lá, tinha feito um tratamento e na ilusão de conseguir... Esse rapaz tinha feito um tratamento em São Paulo, era um dependente também, só que viu que ele não tinha mínimas condições aqui, que tudo isso tornar por ele não ser conhecido, tem um histórico, né, para alguém dizer não, vai. Né? Ele largou a chave assim e disse, estou indo embora, vou deixar a comunidade com vocês. Que ano foi isso, lembra? Isso foi há quase 24 anos atrás. 24 anos, nós ficamos lá 22 anos, estamos um ano já, e nós nos desligamos, retiramos da administração. Né? E o Benoni me liga e disse assim, olha, assim, o Carlos está indo embora, quer deixar a comunidade conosco. E eu disse, puxa vida, mas será, hein? E eu disse, vamos conversar com o Padre Eloy, na época era o início do Padre Eloy aqui. Fomos conversar e o Padre Eloy disse, não, vocês não têm experiência nenhuma. Não, o que vocês vão fazer lá? E eu me lembro como hoje que eu disse, puxa, padre, mas sem tentar? Eu nunca fiz nada sem... Eu nunca deixei de fazer... Desistir antes de tentar, nunca né? desisti de nada sem tentar. Bom, vocês é que sabem. Aí continuamos. E aí começou. Aí começaram as dificuldades, a luta, a história. E vocês lutaram. Porque hoje tem uma bela estrutura lá, né? Maravilhosa. E de uma forma ou de outra, deve ter histórias maravilhosas. Muitas histórias. Em todos sentido. Assim, tem alguma que você pode contar aí para nós? Sim, tem muitas histórias. Tem que... Este rapaz que abriu o caminho, né? Ele está sóbrio desde a época que estava conosco. Foi o primeiro dos primeiros que 24 anos, praticamente. Ele tem uns 23 anos, podemos dizer assim, de sobriedade. Ele reconstruiu a família dele, depois ele foi embora de Gramado, ele foi para o litoral, se estabeleceu lá e está... Nossa, é uma maravilha. Isso é fantástico, né? É uma história, nossa, muito maravilhoso. E aí tem muitas outras histórias. Tem uma história muito marcante também de um rapaz jovem, casado, e tinha 2 filhos pré-adolescentes. E uma noite, a irmã dele, era um domingo à noite, a irmã dele ligou desesperada, já era, acho que quase umas 10 horas da noite, pedindo socorro, pelo amor de Deus, meu irmão está aqui embriagado, essa história não pode continuar. Os filhos, a minha mãe, o meu pai, está todo mundo sofrendo com aquela história. Por favor, levem ele hoje. E aí eu e o Benoni no telefone, mas nós não podemos agora, são quase 11 horas da noite, chegar na comunidade, essa hora está tudo, todos estão dormindo e tal. Mas a assistência foi muito, Benoni passou na casa dele, pegou e levou para a comunidade. E ali ele fez o tratamento dele. Eu me lembro que ele chorava muito. Eu acho que ele chorou 30 dias lá dentro. Se sentia preso, não comia. Isso deve ser o maior desafio, né? Sim. A pessoa quando chega, né? A resistência, né? E depois, o que mais eles sentem é entrar na disciplina, coisa que um dependente não tem disciplina nenhuma mais, né? E lá tinha que entrar na disciplina. Então, isso era a parte difícil. E foi para esse jovem, para esse rapaz também. E um dia...
Aí ele concluiu o programa, a família acompanhou, foi uma família maravilhosa, acompanharam ele durante todo o tratamento, que era de 9 meses. Hoje é de 1 ano, quando a gente vê que 9 meses não é o suficiente. Aí chegou o tempo dele ir embora, voltou para casa, moram ainda em Gramado. E a história é interessante, quando ele chegou em casa, no dia seguinte, a esposa dele disse assim: estão aqui as contas para pagar, aqui está o dinheiro. Este mês, tu pega todas essas contas com o dinheiro que eu estou dando nas mãos, mas a partir do mês que vem, tu também vai botar o teu dinheiro aqui e tu que vai assumir as contas, coisa que ele não conseguia fazer nunca. Claro, porque ele gastava, não podiam deixar nem um tostão, ele gastava tudo. E aí ele pegou, foi pagar as contas e paga até hoje, trabalha. E tinha uma parte muito emocionante. Os filhos se tornaram depois, claro, ele já fora da comunidade, mas em casa. Algum tempo depois, o Benoni encontrou os meninos na porta da padaria. E eles contavam assim, antes deles, o que eles disseram, eles contavam assim, lá na comunidade davam testemunho, os familiares, eles diziam: nós nunca comemos um churrasco, porque o nosso pai sempre toma muita bebida alcoólica e ele não termina a carne porque ele está bêbado. Imagina. Então eles nós vamos na casa dos nossos amigos, louco, os pais deles conseguem fazer o churrasco. E neste dia, num dia desses, o Benoni encontrou ele na porta da padaria, e os dois, né, e vieram abraçá-lo. Um deles disse assim: muito obrigado, porque agora, muito obrigado, porque agora nós temos um pai e agora nós conseguimos comer churrasco. Que história linda. Aos domingos. Parece uma coisa simples, né? Mas olha a importância disso. Esse trabalho é fantástico, né? Vocês sempre tiveram, vou usar o termo dependeram da comunidade, não é o termo certo, mas sempre contaram com a ajuda, assim. É uma coisa difícil, né? Porque todo dia é um recomeço, né? É todo dia. Todos os dias tem problema. Todos os dias. Nós ficamos 23 anos lá dentro e não teve um dia que não tinha uma preocupação, que não tinha um problema. Porque tem toda a equipe também de trabalho, né? Vocês, claro, vão se estruturando, tem que contratar profissionais, né? Porque eu acho mais nessa área de psiquiatria. Sim, tinha psiquiatra, tenho até hoje psiquiatra, psicólogos, assistente social, médico clínico geral, né? E os próprios monitores. E os monitores, eles tiveram na sua vida uma dependência, né? Certo. Então, eles concluíram o programa e eles trabalham. Passaram por situações semelhantes. Sim, assim, para entender o outro, né? Para dizer, não conta para mim porque eu sei como é que porque eu vivi isso. Até quando acha alguma desculpa. Sim. E eles dizem, até hoje tem o Luciano, que ainda continua lá, ficou todo o tempo, era um alcoólatra, assim, também. E ele foi para o Jardim trabalhar, me lembro até hoje, trabalhador, que era um espetáculo. E fez um programa maravilhoso, e hoje trabalha há 20 e poucos conosco. Muita história bonita. Muita história. Vamos lá, nosso tempo está correndo, tô chegando. Deixa só antes de nós chegar no final, também tu passou pela Secretaria de Ação Social, hoje é a Cidadania, né? E também nas Damas de Caridade, também, né? E como é que foi essa tua experiência ali, assim? Porque ali tu acaba lidando com toda a comunidade. Precisamente é mais carente, né? Sim. Como é que tu viu esse período que tu passou ali? Como é que tu enxergou, vamos dizer, esse outro lado da cidade? Ou do município. Sim, né? Foi uma experiência valiosíssima também, porque ali tu tem o contato, né, das pessoas mais carentes em todos os aspectos, não só no financeiro, né? Pessoas que também são vítimas de violências, mulheres, crianças, pessoas com falta de trabalho, pessoas com dificuldades financeiras que dependiam daquele rancho que se dava no final do mês. E eu gostava muito de fazer as visitas nas casas também, ver de perto como era. Ali encontrava nas casas jovens com alguma deficiência que as famílias
não conviviam com eles em sociedade, né? Pessoas deficientes que não tinham como se locomover e ficavam em casa e dependiam de uma ajuda, Certo. de uma palavra, de alguém os escutar. E na própria assistência, assim, principalmente depois nas Damas de Caridade, onde a Jandira instituiu aquelas oficinas todas que aconteciam, que a Vivi Sim, até hoje também estão comanda tocando, até hoje, até né? hoje, Ali foi um despertar, assim, para essas mulheres ter outros conhecimento, descobrirem talentos que elas nem sabiam que tinham, né? Ver elas fazendo tricô, crochê, depois indo para a cozinha aprender a fazer pães, cucas, fantástico. e dali tirar um pouquinho do sustento da família. Foi maravilhoso. E fora as pessoas que vinham trazer seus problemas pessoais, separações. Eu lembro, assim, que até homens se divorciavam e vinham ali Procurar. procurar. Mas Tu sabe importante, bem né? o que é isso, né? Mas esse é um papel importante na área pública, quando a gente consegue ajudar as famílias, né? Isso, eu não me via tão envolvida nos problemas, digamos, da secretaria em si para resolver. Sim. Eu gostava do ser Das humano, pessoas, né? De poder escutar aquele ser humano. Por isso que tu acabou Dá uma junto palavra com a pra- família fazendo aquele trabalho tão bacana. Sim, uma né? coisa levou a outra, né? Exatamente. Então, a minha vida, se eu posso Certo. resumir, foi sempre engajada, né? Sim, Na obra social. Exatamente, dentro da social. E era bom, para nós encerrados, tu tem que fazer um comentário, eu gostaria assim, de falar das tuas amigas, tu tem uma turminha muito bacana, sim, né? tem essa parte muito eu legal, lembro algumas assim, né? que eu tenho mais relacionamento, né? Que eu Sim. sempre tive, né? A Dona Geni, a Maria Luísa, Sim. ali a Stangerlin também me fugiu. A o Aide, nome, a Aide e tal. Tem a Ana Casagrande. Toda a turma ali. Vocês toda semana se encontram, né? Nós nos Como é que é assim, esse reencontro semanal? Mas volto muito com histórias, a história de filhos, de netos. Como é Sim. que é o encontro de vocês? Que é muito Esse bacana. encontro iniciou lá junto com o Lions Club, praticamente, que todas fazíamos parte. Tem a Dulce Pinheiro, hoje ela já tem 87 Dulce, anos, a Dulce do Pinheiro, Sim, lá sim. né? Mãe do Ronaldo, do Ronaldo, Luciano. dos meninos, isso, mãe da Ilse. E a Dulce também faz parte ali. E a Geni Tomazelli também fazia parte, mas ambas com problemas de saúde, né? A dona Geni tá Tomazelli. Então, ali surgiu a nossa amizade. A nossa amizade, ela já existe há 60 anos. Que legal. Há 60 anos E de tem amizade. sempre história, né? Sim, Toda grávidas, nós, Sim, juntas, grávidas. imagina, né? Tudo As que crianças passa. nasceram, as crianças Imagina, conviveram, os imagina, filhos né? são amigos até hoje, né? 60 anos. Então, tivemos uma vida, assim, de épocas diferentes, né? Viemos dessa Gramado bem pequena, Sim. uma Gramado que começou a Pegaram crescer. toda a mudança, né? Toda do a Gramado. mudança. Aliás, que é o motivo desse programa, que é tentar mostrar o Gramado dos últimos 60 anos. Isso não pode isso se aí. perder. É isso aí. Enquanto tiver pessoas para manter essa história nós viva, temos que né? manter. E em relação às amizades é isso, né? Então, hoje, nós nos encontramos semanalmente. Até uns 5 anos atrás, nós nos encontrávamos nas nossas casas. Então, fazíamos ou um jantar, Certo. ou um chá, mas nós descobrimos que fora de casa dá menos... Aliás, não dá trabalho nenhum, né? Sim, Então, nós tomamos lá o nosso aperol, o nosso espumante, nós beliscamos, Bacana. comemos alguma coisa. Sem culpa nenhuma, porque Sem culpa vocês nenhuma. já criaram os filhos. Aí é né? que está maravilhoso. Tá Os tranquilo, netos, né? estamos lá Não por tem nós problema. agora, Se né? tomar um pilequinho também não tem problema que não acontece, né? Mas beleza. Então, essa é uma parte maravilhosa. E a gente, como eu disse, começamos praticamente da história crescendo, estamos na era da tecnologia. Então, nós juntas ali descobrimos as novidades da internet e nos comunicamos. Então, e o nome da nossa turma foi dado pelo Rafael Michalski, da Ivonete, que também, também faz parte do Noré. E um dia nós estávamos desfilando aí pela Borges, perto do cinema, e o Rafael estava parado ali e viu esse grupo e disse assim, lá vem as bengalas. E pronto, aquilo pegou de tal forma que hoje somos conhecidos. Vou deixar um abraço para todas as bengalas aí, Isso né? aí. Todos os amigos. Olha, Yara, eu queria te agradecer muito, tá? Estamos chegando ao final do programa. Dizer que é importante, né, a gente ouvir a sua história bacana aí também, uma forma ou de outra do próprio Benoni, né, que está junto. Sim. E não tenho dúvida que a gente sempre acaba colhendo alguma coisa e no caso de vocês, a comunidade, né, Vale a Pena Viver também
a gente tem sempre que lembrar, vocês não estão lá mais diretamente, né? Sim. Mas sempre precisa, né? De Sim, apoio, sim, de ajuda, sim, né? sim, sem dúvida. Agora deu uma melhoradinha, tem um Agora- asfaltinho ali, né? Melhorou. Precisa, que a gente diz, aquela Kombi dançou Aquela muito Kombi ali, né? que batia a lata na hora do Imagina, meio-dia. né? Mas bacana isso. Então, parabéns, obrigado. Queria agradecer o patrocínio da RecPay, da Golden Lagueto Multipropriedades. Desejar uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.